noite, tudo Boa bom? Boa noite, está me ouvindo bem, Carol? Eu tô agora ali vendo, olha que coincidência, vimos de verde sem ter combinado, não é isso? Sem ter combinado, mas verde é a cor do meio ambiente, né? E aí foi essa a intenção. Esperar aí o pessoal. A gente pode começar, né? O pessoal vai entrando mesmo. E aí o Tadeu está dizendo que está na expectativa. O tema é muito interessante. Então, boa noite a todos. Nós estamos na série Lives Diálogo Ambiental Constitucional Internacional. É um evento que acontece no Brasil e na Europa e a gente está organizando uma série de lives e a Ana Carolina, ela é autora do diálogo e apresentou um artigo comigo e a Camila em Lisboa. E nós decidimos falar um pouco aqui da interdisciplinaridade do direito eleitoral com o direito ambiental. Está me ouvindo bem, Carol? Estou sim, estou lhe ouvindo bem. E o título que a gente colocou no nosso artigo é Gestão Colaborativa dos Resíduos da Campanha, né, e da propaganda eleitoral, consequentemente. E por que a gente vai abordar esse assunto aqui? Primeiro, que o direito ambiental chama o direito eleitoral para essa discussão. A mini-reforma que aconteceu com relação à propaganda eleitoral, ela não foi voltada para a questão ambiental. De alguma maneira, ela beneficiou o meio ambiente com a proibição de carros de som, de trio elétrico, de showmícios, de uma redução consequentemente de material de campanha, mas o material ainda existe. E a provocação de chamar o diálogo para o Congresso Nacional, eu espero que algum deles possa assistir a nossa live, provocar um deputado federal para apresentar uma propositura nesse sentido de alteração de algumas leis para que seja imposta uma responsabilidade do candidato a cargo eletivo de dar o destino final do resíduo da campanha dele. Porque esse argumento está sendo defendido por nós. E a Carolina, ela é servidora do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e eu sou professora de Direito Ambiental. A doutora Camila é juíza titular do TRE Ceará. E a discussão é simplesmente porque a Lei 9.504 de 97, com toda a reforma que ela passou, que a doutrina chama de mini-reforma, ela não trouxe uma preocupação com o meio ambiente. O que ela traz é igualdade de condições entre os candidatos. Então, todas as proibições, elas são mais voltadas para que os candidatos tenham as mesmas oportunidades. Por quê? Porque material de campanha custa dinheiro. Então, por esta razão, porque as campanhas são muito desiguais, há um desnível muito grande entre os candidatos. E não é só de diferentes partidos, não, é dentro do mesmo partido. Então, o candidato que não tem dinheiro, ele é praticamente sem expressão na propaganda eleitoral, né? E o que tem dinheiro já consegue, através de material de campanha, obter mais a mídia dos seus eleitores. Portanto, a mini-reforma da Lei 9.504 não foi pensando, se preocupando com o meio ambiente. E, em momento algum, traz nenhuma responsabilidade ambiental para o candidato. Professora Blaine, por que você defende tanto a responsabilidade do candidato? Eu defendo porque a lei de resíduos sólidos, ela é muito dura com as empresas. Quando eu digo muito dura, eu não estou em nenhum momento dizendo que a lei tem efetividade. A lei ainda promete uma densidade normativa e uma eficácia social maior, certo? Com a maior amplitude entre a sociedade. Mas ela é muito dura com as empresas. E não é para deixar de ser. Aí, veja bem, o candidato,
ele, quando é candidato, não estamos falando só da pessoa física, o cidadão. Ele tem interesses, ele tem objetivos na eleição. Por conta disso, eu entendo que ele tem que dar o destino ao resíduo dele. Agora, se ele vai contratar uma empresa específica, né, para fazer isso, ótimo, que seja. Mas a discussão é que haja uma alteração, e eu vou mais além. O pecado capital não é só dos congressistas com relação ao direito eleitoral, é do próprio direito ambiental. Não há previsão em nenhuma lei ambiental, né, e principalmente a de resíduos sólidos, de que candidato a cargo eletivo na propaganda eleitoral, no período da campanha, ele assuma qualquer responsabilidade com o meio ambiente. Mas vamos pensar, o material de campanha, ele é fabricado através de matérias-primas. Então, há uma exploração de recursos naturais, com certeza. Aí a Lei 6938, lá de 81, da época da ditadura, diz que degradação ambiental é qualquer coisa que altere o estado natural do meio ambiente. Propaganda eleitoral causa impacto no meio ambiente, tanto de poluição visual, como também poluição atmosférica. Se você está explorando papel, você está incentivando a queima da madeira. Então, assim, não tem como não entender e aceitar que há uma exploração de recursos naturais nos produtos de campanha. Professor, então eu entendo que quem tem que se responsabilizar é o fabricante do material de campanha. Bom, isso é uma hipótese. Ele não está no rol taxativo da lei. A lei de resíduos sólidos não fala em fabricantes de material de campanha eleitoral. Ela traz um rol bem taxativo, lâmpadas fluorescentes, embalagens de agrotóxicos, produtos eletrônicos, mas ela não traz a previsão de fabricantes de material plástico e papel. É uma hipótese de responsabilizar também a empresa, mas eu entendo que o candidato ele tem que assumir essa responsabilidade também de dar um destino, se ele vai devolver, se ele vai pagar a empresa que ele comprou o material, contratou, e aí ele paga a mais para que ela dê o destino final do material. Por quê? Porque a sobra é muito grande. Por mais que a lei da propaganda eleitoral tenha tentado, né, aproximar as condições entre os candidatos para que eles façam a propaganda eleitoral, está muito longe mesmo, de ser uma preocupação voltada para a questão ambiental. É só você pegar a lei eleitoral, dar um Ctrl F e botar meio ambiente, você não vai encontrar nada. Aí vão me dizer, professora Blay, mas a senhora não entende, a senhora está fazendo uma live. Se a senhora está fazendo uma live, é porque tudo hoje é tecnológico. Então, a propaganda eleitoral hoje, ela é muito explorada também na internet. Sim, concordo. Ela é muito explorada na internet. Nós temos um presidente que foi eleito através de redes sociais. E aí você vem para o segundo problema, que é a poluição visual. É um segundo problema. Mas aí o tratamento é diferenciado. Uma coisa é resíduo de sobra de material de campanha, outra coisa é a propaganda digital, que pode vir a causar a poluição visual de algumas maneiras. Porque a poluição visual, ela nos parece muito abstrata, mas ela causa grandes prejuízos à saúde. Aí eu vou passar agora a palavra para a Carolina, a gente fica revezando para que a live seja mais dinâmica. Tá. Queria agradecer aqui a presença, né, logo registrar. Já vi que estão aqui presentes
o ouvidor do CNJ, conselheiro Godinho, obrigada pela participação, pela audiência. Também está aqui o desembargador Raimundo Nonato, que é o ouvidor do TRE. Também está a doutora Camille, que fez esse artigo conosco, nós apresentamos lá em Lisboa, né, Blaine? Também ouvidora substituta. Acabou de entrar também a doutora Micheline, ouvidora do TRE da Paraíba, agradeço também a audiência. Estou vendo aqui vários colegas da ouvidoria que estão assistindo essa live, porque realmente o tema é muito interessante. E eu estava fazendo uma pesquisa hoje, na eleição de 2018, em Belo Horizonte, foi um dado que eu consegui achar, em Belo Horizonte, resíduos da campanha eleitoral totalizaram 50 toneladas de lixo. E essa quantidade de lixo produzido na véspera e no dia da campanha, ou no dia da eleição, sem contar todo o período da propaganda eleitoral, produziram 50 toneladas de lixo. Né? E esse lixo está sendo recolhido por quem? Pela prefeitura. Né? A responsabilidade está sendo jogada para o poder público e, em contrapartida, para a sociedade. Tentei buscar os dados aqui de Fortaleza e não achei, mas encontrei outros dados, como no Rio de Janeiro, na eleição de 2012. A quantidade de lixo acumulado no dia da eleição e na véspera é a mesma quantidade de 6 dias de Rock in Rio, 6 dias de lixo de Rock in Rio, para você ter noção da quantidade e do impacto isso no ambiente. Né? Então, assim, é um tema de extrema importância, porque a partir agora do dia 16 de agosto, inicia-se o período da propaganda eleitoral. E a gente sabe que a legislação eleitoral ainda permite, né, a fabricação, a distribuição e a divulgação de santinhos, de cartazes, de panfletos, inclusive até de bandeiras. Foi verificado dentro desse lixo produzido que tem inclusive aqueles pau de bandeira. Né? Então, assim, não é só o papel. Então, são várias formas de produção de lixo e esse lixo fica na responsabilidade do poder público municipal, na responsabilidade da sociedade. Então, Blaine, a importância desse tema para o eleitoral é tanto quanto para o ambiental. Porque hoje não tem como a gente falar em nenhum ramo do direito que a gente não tem um olhar ambiental. Né? Hoje nós estamos vivendo uma pandemia que é um resultado de condutas, mais políticas públicas e um olhar direcionado ao ambiental. Então, assim, hoje o direito ambiental ele tem que ser visto sob um outro aspecto, que inclusive o da sustentabilidade. Né? Não tem como eu falar em eleições transparentes, eleições limpas, se eu não tiver um olhar ambiental. E no artigo que nós apresentamos, a gente traz, na verdade, 3 pontos muito importantes que devem ser vistos. Primeiro, a questão ambiental deveria ser tratada realmente pelo legislativo. A lei eleitoral e toda a legislação eleitoral, em nenhum momento ela trata sobre a responsabilidade do candidato e mais dos partidos. Porque a gente também não pode esquecer que o partido, uma pessoa jurídica, também tem responsabilidade ambiental, socioambiental, falando juridicamente. Então, na lei eleitoral não existe nenhum dispositivo que trate dessa responsabilidade. A lei ela traz critérios, né, de como é que essa propaganda ela deve ser feita, deve ser veiculada de forma regular, e não atendendo a essa regulamentação, temos a propaganda irregular que enseja em multa eleitoral. Agora, vale aqui ressalvar que essa multa eleitoral ela vai para o fundo partidário. Né? Então, mesmo que tivéssemos uma responsabilidade do candidato e do partido, falando em termos de multa, essa multa iria para o fundo partidário.
Então, assim, é outro aspecto também muito importante de ser observado. E na lei ambiental, embora tenha, né, a lei dos crimes ambientais, a lei de proteção ambiental, acredito que a conduta do candidato, assim como a conduta da pessoa jurídica dos partidos, elas não sejam, sim, fundo eleitoral quando, pela sua conduta, você está degradando o meio ambiente, causando um desequilíbrio nesse ambiente saudável ao qual a Constituição nos garante. Né? Todavia, na lei de resíduos sólidos, como bem falou a Blaine, não trata em nenhum momento dos resíduos oriundos dessa campanha, né, dessa propaganda eleitoral. A gente verifica que trata de resíduos das empresas, resíduos domésticos, resíduos de indústrias, mas em nenhum momento traz a questão do resíduo das propagandas eleitorais. Então, acredito, Blaine, que essa é uma questão que deve ser tratada no ambiente jurídico e deve ser levada também ao ambiente legislativo, porque precisa ser modificada, né, tanto a legislação eleitoral como a legislação ambiental. Porque a gente sabe que, para que os candidatos obedeçam, inclusive, se preocupem. Infelizmente, a gente tem que ter um comando, ter uma legislação aonde determine e obrigue essa responsabilidade. Outra forma da gente também olhar para esse problema seria que, inclusive, a gente já percebe em alguns órgãos públicos, né, é o olhar, no caso do Poder Judiciário, e falando mais estritamente do eleitoral, do Poder Judiciário eleitoral, dos TREs e do TSE, um olhar para esse problema, tentando levar aos candidatos, tentando levar aos partidos uma educação socioambiental eleitoral. Inclusive, no nosso projeto, a gente propunha isso, de o tribunal, e esse projeto ele vai ser apresentado para o TRE Ceará através da auditoria, a unidade a qual eu participo, a qual eu trabalho, vai ser apresentado ao tribunal como uma forma de educação socioambiental, né, de capacitação e de participação popular. Então, a partir do momento que o TRE entra em cena através da sua ouvidoria, através de projetos ambientais, e faz essa participação, né, essa comunicação, esse diálogo com os candidatos e com os partidos políticos, para poder orientá-los na prática, né, de uma propaganda regular, eleitoral, que tenha cuidado com o meio ambiente, ele se comprometendo com a sociedade, qual é a sua postura diante dos resíduos que ele vai acumular, né, de todo o material que ele vai liberar na sociedade, o que ele vai fazer com esse material. Então, assim, eu acredito que também o TRE, né, e o TSE tem uma participação muito relevante nessa educação, nessa campanha. E é aquela campanha do selo verde, né? É uma possibilidade da gente perceber qual é a responsabilidade do candidato e dos partidos políticos. Porque eu não coloco apenas, viu, Blaine, para os candidatos. O partido político, enquanto pessoa jurídica, né, que participa de todo o processo eleitoral, é destinatário de verbas públicas, ele também deve ser responsável pelos resíduos deixados no meio ambiente por seus candidatos. Né? Então, na verdade, é uma ação conjunta. E acredito que, a partir de agora, esse olhar do gestor público, esse olhar do Poder Judiciário para essa necessidade que faz toda a diferença. Por isso que é tão importante diálogos como esse, para que a gente possa questionar, que a gente possa colocar para todos o problema que existe e quais são as possibilidades da gente tentar solucionar. Obrigada, Carol. Eu vou fazer mais algumas considerações. Primeiro, gente, para a gente entender o que é uma ecoeleição, a ecoeleição ela cobra uma campanha sustentável e um candidato responsável.
Por que eu vou reiterar para vocês que o candidato, e aí a proposta da Carol também, dos partidos, eu acredito em fidelidade partidária, Carol, se houvesse uma mudança radical na legislação e o partido é quem pagasse a campanha eleitoral dos candidatos. Lógico, isso teria que ser absolutamente organizado, mas fidelidade partidária, para mim, começa aí. O partido, eu quero me eleger, seja por qual partido for, eu me filio, e aí a campanha seria toda gerenciada pelo partido, inclusive aí ficaria mais fácil realmente que o partido fosse o responsável para a destinação final do resíduo. Por quê? Porque os lugares de votação são determinados pela Justiça Eleitoral e são transparentes, são publicados. Então, os partidos, no dia seguinte à eleição, fariam uma força-tarefa conjunta para recolher os resíduos e dar uma destinação a ele. Lógico, contratando uma empresa específica de reciclagem e que transforme aquilo em outro produto. Mas, olha, quando a gente vai ler a Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 6938, de 81, ela diz que degradação ambiental é qualquer alteração adversa da característica do meio ambiente. Então, a gente já pode entender que no dia da eleição ocorre uma degradação ambiental, sim. Outro conceito que a lei traz é quem é poluidor. Poluidor é pessoa física ou jurídica de direito público ou privado responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. Aí vem, será que campanha é uma atividade? Propaganda é uma atividade? Eu penso que sim. Então, daqui já nasce a admissibilidade de haver uma alteração na lei eleitoral e responsabilizar, sim, os candidatos, seja via partido. Aliás, se o partido fosse o responsável pela propaganda eleitoral dos seus candidatos, dos seus filiados, eu quero crer que a lisura no processo eleitoral e a fiscalização dos tribunais regionais e estaduais ficaria menos onerosa. Bom, isso é uma ideia lançada, na verdade, o objetivo de ser um pesquisador é exatamente poder apresentar propostas. Por vezes elas poderão ser lunáticas, outras vezes elas poderão ser admissíveis, mas elas vão ter que percorrer o caminho permitido pela lei, quem pode propor o quê e quando, sobre que matéria. Então, obviamente que responsabilizar candidato ou partido pelos resíduos de campanha tem que ser uma lei federal. Eu penso que uma resolução do TSE, ela teria um viés mais educativo do que obrigatório. Então, realmente, teria que, na lei de resíduos sólidos, colocar um artigo, alterar a lei, responsabilizando partidos ou candidatos, e também lá na lei da propaganda eleitoral, também ser inserida a responsabilização dos resíduos de campanha. O que não pode é permanecer como está. Por quê? Porque quem está oneroso com o resíduo de campanha é o poder público, como você falou, Carol. O poder público está oneroso em fazer a gestão do resíduo que ele... O que é que a prefeitura municipal de qualquer município tem a ver, por exemplo, com as eleições de um deputado estadual, um deputado federal, o presidente da República e o governador? Nada. Absolutamente nada. O máximo que pode haver é entre políticos apoio, mas a prefeitura é quem está arcando.
Ah, professora, mas a senhora tem que ver, por exemplo, quando tem um show na Beira-Mar, a prefeitura é quem faz a coleta dos resíduos no dia seguinte. E primeiro que eu sou contra qualquer show em qualquer Beira-Mar. Eu, como ambientalista, eu entendo que se você realmente ama o Roberto Carlos, e eu gosto muito do Roberto Carlos, você vai na Arena Castelão e assiste o show do Roberto Carlos. Por quê? Porque o impacto ambiental que o show do Roberto Carlos pode causar é da poluição sonora, mas aí vem o conflito com o direito ao entretenimento e ao lazer, que estão na Constituição. Quando você faz isso na beira-mar, qualquer beira-mar, seja de Fortaleza, de Recife, de Natal, de Florianópolis, você está violando uma das leis ambientais que protege a zona costeira. Então, é absolutamente irrazoável os showmícios que acontecem, seja em Réveillon. Professora, se for um evento religioso também está errado. Deveria ser, por exemplo, na Arena Castelão. Qual o problema? Quantos milhões de reais foram investidos para o Brasil sediar a Copa de 2014? Quantos estádios de futebol foram reformados? Ora, se foi possível um jogo entre Brasil e Alemanha em um estádio aqui no Brasil, obviamente que um evento religioso ou um showmício contratado para a festa de Réveillon, o Castelão vai comportar um número considerável de pessoas que queiram aquele entretenimento. Mas, voltando para o direito eleitoral, eu trouxe esses exemplos para entenderem que as questões ambientais, primeiro, o cidadão tem que entender que o direito ambiental pertence a ele, assim como o direito eleitoral. E aí, conversando hoje à tarde com a Carol, eu até disse, né, Carol, o que a gente precisa é aprender a ser eleitor. O primeiro passo é a gente aprender a ser eleitor. Por quê? Porque enquanto não vem a obrigatoriedade do candidato ou do partido fazerem a coleta do resíduo que eles produziram, eu, como eleitora, tenho o discernimento de só votar no candidato que tenha apresentado, na sua proposta de campanha, uma gestão ambiental. É por isso que eu não votei no Geraldo Alckmin. Por quê? Porque ele foi governador vários anos em São Paulo e ele não conseguiu sequer administrar a gestão do Rio Tietê. Então, ele provou para mim que não poderia presidir um país passando 20 anos no governo do Estado, vários mandatos, e não conseguir colocar a gestão ambiental na pauta política de governo dele. E olha que não foi um mandato, foram vários mandatos. Então, eu não votei em Geraldo Alckmin, por exemplo, pela questão ambiental. Então, a professora Blaine, ela tem um critério de escolha do candidato. E, obviamente, que se eu sou uma pesquisadora em meio ambiente, me importa muito saber em quem eu estou votando e o destino que essa pessoa pode dar ao país em termos de retrocesso ambiental. Sim, Carol, pode falar aí. Pois é, complementando aqui o que você estava falando, fazendo uma pesquisa, né, se o TSE tinha em algum momento se sensibilizado com essa questão ambiental, em 2012, o TSE tinha se organizado para fazer estudos sobre o impacto ambiental das propagandas eleitorais para que isso surtisse efeito nas novas regras. Né? Até agora, passados já 8 anos, a gente ainda não viu efetivamente nada que seja tratado ou disposto nas resoluções, nos normativos do TSE, tratando justamente desse impacto ambiental. A resolução do TSE
que fala sobre propaganda eleitoral para que as eleições de 2020. Ela fala apenas, lá no finalzinho, já no seu artigo 132, já no finalzinho da resolução, dispõe que cabe ao candidato, após 30 dias das eleições, remover a sua propaganda. Só que isso é algo que vem sendo repetido de ano a ano a eleição, né? Então, isso aí tratava-se daquelas propagandas que você afixava no local, que você pintava um muro, então ele teria 30 dias para remover. Mas o TSE realmente esqueceu de tratar dessa propaganda eleitoral volante e, digamos assim, feito através de cartazes, de panfletos, de santinhos, até mesmo, como eu citei do caso das bandeiras, né? Onde o lixo, o pau da bandeira é descartado para as pessoas que ficam, né, ali balançando a bandeira, depois descarta aquilo ali o poder público municipal tem que recolher. No Rio de Janeiro, e aí eu vou trazer um outro dado que assim, é impressionante, que na eleição de 2014, foram 300 toneladas de lixo recolhidos. Então, assim, se a gente for fazer um estudo aprofundado da quantidade de lixo que é produzido pelas propagandas eleitorais, do dinheiro que isso é gasto para propaganda, efetivamente, porque a propaganda, parte dela é financiada por dinheiro público, né, no sentido de que tem ali o fundo eleitoral e o fundo partidário. Então, assim, o dinheiro é gasto com a propaganda, depois o poder público gasta para recolher a propaganda e dar um destino para ela. Embora nas prefeituras já existem o cadastro dos recicladores, que parte desse material é entregue para os recicladores para ser reciclado, mas também uma boa parte como é que eu posso dizer, descartado de forma não ecologicamente correta. E além de tudo isso, tem um outro agravante, que é o quê? Santinhos, né, despejados no dia da eleição causam, inclusive, acidentes. Não sei se você já viu, Blênia, que já passou em várias reportagens de pessoas que se acidentaram pela quantidade de santinhos que era derramado nas calçadas na porta das sessões eleitorais, e aí poderia chover, molhou, escorregou. Então, assim, é um prejuízo imenso, que eu acho que é necessário realmente ser revisto, não só a responsabilidade dos candidatos, como eu já falei, a responsabilidade dos partidos, como também a lei eleitoral pensar na forma como é permitida essa propaganda eleitoral. Né? Porque hoje a legislação é clara ao dizer que não precisa de licença do poder público nem autorização da Justiça Eleitoral para poder divulgar a sua campanha eleitoral através de santinho, de cartaz, de panfleto. Isso aí independe da licença, da autorização do poder público ou da Justiça Eleitoral. Então, uma outra forma interessante seria na lei de resíduos, como você falou, da obrigatoriedade dos partidos apresentarem o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Porque as empresas, né, para funcionarem, elas são rigorosamente fiscalizadas, principalmente nesse ponto. Toda empresa precisa ter o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, os candidatos, assim como os partidos, na hora de apresentar as suas propostas, já deveria trazer. Mas isso depende de quê? Como você falou, depende de uma educação socioambiental, tanto do eleitor de cobrar isso dos candidatos, como dos próprios candidatos. Porque a partir do momento que a gente não exigir, que a gente não começar a ter um olhar diferenciado para isso, nenhum candidato vai se movimentar. Por quê? Porque você cuidar do meio ambiente também custa caro. Né? Também custa. Então, se não tiver esse olhar do poder público, esse olhar da sociedade para a importância da gente ter um ambiente sustentável, eleições sustentáveis, né? Pensando não somente na nossa geração, mas nas gerações futuras, para que a gente não degrade o meio ambiente, para que a gente seja responsável, isso não vai modificar. Então, pode-se começar
a partir dos próprios tribunais, na parte da educação e conscientização dos candidatos, como também do poder legislativo, né, do poder que está aí regulamentando e fazendo as leis, e também do próprio TSE. Uma das propostas que a gente colocou no nosso artigo era de um prêmio, né, de fazer uma campanha. Campanha seria com o tema candidato responsável, eleições sustentáveis, aonde o candidato ele iria apresentar propostas de uma eleição ecossustentável, e isso seria divulgado nos sites dos tribunais do TRE, para que o eleitor possa analisar conjuntamente com suas propostas políticas, sociais, econômicas, essa política também ambiental, esse olhar também ambiental do candidato. E ao final, né, da campanha, depois, seriam premiados. É claro que a premiação é uma premiação de honra, né, uma premiação onde você vai ressaltar e estimular esse comportamento dos candidatos, principalmente para as próximas eleições. E hoje, conversando com a professora Blaine, me veio até a função da ouvidoria. E aqui eu vou puxar aqui para o meu lado, viu, Blaine? Como servidora da ouvidoria, nós temos um papel de educação política, né? E essa educação política passa pelo viés ambiental também. Na ouvidoria eleitoral, de acordo com a lei do Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, que é a Lei 13.460, compete à ouvidoria não só resguardar os direitos do cidadão, ouvi-lo, garantir a efetividade do serviço público, garantir a presteza na hora do serviço público, mas também fazer a mediação e a conciliação de conflitos. E se a gente bem observar, nesse aspecto aqui que nós estamos falando, existe um conflito de dois bens, de dois direitos, na verdade, que são direitos fundamentais, né? Um é o direito ao ambiente ecologicamente sadio e equilibrado, garantido pela Constituição no artigo 225, e o outro direito é o direito à informação, à livre expressão, ao direito a fazer a sua propaganda eleitoral. Então, a gente tem aí dois direitos importantíssimos que está tendo um conflito. Então, é nesse momento onde a ouvidoria eleitoral ela pode entrar para tentar dirimir como uma ferramenta de solução de conflitos, né? Numa condução com o Ministério Público Eleitoral, com candidatos, com partidos, para se ajustar, para se firmar um compromisso, né, desses candidatos e desses partidos com o meio ambiente saudável, com uma propaganda ecologicamente correta e sustentável. Então, é através dessa vertente que nós, da Ouvidoria Eleitoral do Estado do Ceará, vamos começar a trabalhar para essas eleições, pensando nesse viés ambiental e também, além do viés ambiental, nós estamos falando dos resíduos sólidos, a questão do ambiente ecologicamente correto, na questão da propaganda virtual, que agora está vindo aí com força, a gente sabe que também isso também pode causar uma certa poluição, né? Então, é esse o trabalho que nós vamos tentar desenvolver. Só complementando, Carol, é muito interessante, só para que os nossos finalistas aí da live entendam o seguinte: a lei de resíduos sólidos, ela traz a responsabilidade compartilhada e ela coloca o consumidor junto com fabricantes, junto com comerciantes, junto com as indústrias, dizendo que nós, consumidores, e os fabricantes, e os comerciantes, e os produtores, assumimos uma responsabilidade compartilhada do ciclo de vida do produto, ou seja, desde a matéria-prima, a fabricação, a comercialização e o consumo. E depois, o destino final dela. Então, olha só, se nós consumidores somos responsáveis, por que um candidato não pode ser responsável? Para que serve um candidato a prefeito
de qualquer município do Brasil, se ele não consegue sequer fazer a gestão do resíduo que ele produziu na campanha dele? Me diga. É uma pergunta que eu estou jogando para o eleitor. Para que é que serve um candidato desse? Essa pessoa deve ser eleita? Isso é a primeira coisa que o eleitor tem que se perguntar. Olhe, o candidato, né, a cargo eletivo, se ele não consegue fazer o básico durante a propaganda eleitoral, os seus direitos fundamentais, muito menos ele vai conseguir efetivar. Muito menos. Eu tenho uma questão que eu passo para meus alunos, o Florian está assistindo a live, ele assiste a todas, que é a gestão do meio ambiente e a participação dos três poderes da República. Então, no caso de legislativo e executivo, que o poder judiciário não é eleito, é muito importante que o eleitor entenda que se ele não estabelece critérios específicos para votar em alguém, obviamente que o alguém que ele votou jamais vai se preocupar com ele, aliás, sequer sabe que ele nasceu. Então, isso é uma questão da lei do retorno. Eu tenho o político que eu mereço. Então, nós não estamos aqui conjecturando nada que não seja possivelmente jurídico, né? Isso é muito importante para que uma lei venha a surgir e alterar as duas legislações, a ambiental e a da propaganda eleitoral. Isso não é uma coisa aleatória, isso tem fundamento, e eu quero crer a sua sugestão, Carol, de chamar também o partido para essa responsabilização. Eu acho que ficaria mais fácil para a Justiça Eleitoral ter o controle de que essa responsabilidade está sendo realmente exercida, certo? Eu acho que é um tema muito instigante, né? O livro vai ser publicado, volume 22, do 15º diálogo, que ocorreu em Sevilha, Lisboa e Marília no ano passado, outubro e novembro de 2019, antes dessa trágica pandemia aí. Só lembrando que você pensa assim, mas o impacto ambiental das eleições, da propaganda eleitoral é muito pequeno. Não tem nada pequeno. E o que acontece? O meio ambiente, quando ele perde esse equilíbrio, ele afeta um número difuso de pessoas e, como o Florian falou aí, o princípio da prevenção do direito ambiental ele é mais barato. É mais barato aplicar ele do que deixar o dano ambiental acontecer. Quer falar mais alguma coisa, Carol? Na verdade, agora aqui eu só queria agradecer. Agradecer aqui a audiência, né, de várias pessoas que se interessam pelo assunto, e isso é muito importante, porque a gente sabe que a mudança começa a partir, como você falou, do eleitor, o eleitor que é consciente, o eleitor que cobra dos seus candidatos uma posição diferenciada, né? A gente precisa realmente evoluir, nós somos um reflexo das nossas urnas, né? O que está acontecendo no país é um reflexo me deixa realmente muito feliz de ver que o direito eleitoral ele não deve ser visto como, para muitos, uma forma apartada do direito, um ramo do direito como se ele seguisse só, né? Então, assim, o direito eleitoral ele se relaciona com os demais e principalmente com o ambiental. No TRE, nós temos o núcleo socioambiental. Ele foi criado, essa visão da preocupação com o meio ambiente.
desde uma recomendação do CNJ, se não me engano foi de 2007, recomendação número 11 do CNJ, que ele já falava da necessidade do Poder Judiciário de ter unidades e núcleos socioambientais, de fazer um plano de logística, né? E isso foi providenciado pelos demais tribunais. Então, assim, no TRE, nós temos um núcleo socioambiental, mas a preocupação desse núcleo socioambiental ainda diz respeito com a parte interna, né? Como é que o gestor público está gerenciando os recursos naturais, as compras dos bens, o uso dos bens de uso comum. Então, essa preocupação ainda está muito no âmbito interno. Quer que a gente dê um passo a mais, né? Quer que o Poder Judiciário, e agora nesse aspecto o eleitoral, ele agora também olhe para fora, não apenas para as práticas internas, as atribuições, a conscientização do servidor, para o uso de menos uso de copo descartável, a questão da coleta, né, seletiva do lixo, mas olhar para fora, olhar para o candidato, olhar para as eleições, olhar para os partidos políticos. Então, eu acho que esse vai ser um dos passos a serem dados. A gente tem que provocar essa mudança, né, do pensamento, principalmente de quem está na gestão pública, na alta gestão. Então, é isso. Eu também quero agradecer a todos os ouvintes, convidá-los para se inscreverem no canal do YouTube do Diálogo Ambiental Constitucional Internacional, onde estamos publicando todas as lives, essa também vai ser publicada. E dizer que amanhã continua a série de lives, eu vou estar aqui com a professora Deise Braga, da Universidade de Fortaleza, que é mediadora, e nós vamos falar sobre o homeschooling. Então, quem tiver filho e porventura esteja aplicando o homeschooling em casa por força do isolamento social, eu já deixo o convite aqui para a live de amanhã, às 20 horas, dia 13 de maio, sobre homeschooling, os limites e possibilidades no isolamento social, e agradecer a todos. Também, Blane, obrigada, Carol. Pela oportunidade de a gente estar discutindo esse assunto. E eu acho que isso ainda cabe mais live, viu, Blane? Eu acho que com certeza a gente ainda discutir muito sobre esse assunto, até porque nós vamos agora passar por um período que a gente nem sabe como é que vão vir, né, as propagandas. Então, assim, a partir do dia 16 de agosto, começa o período de propaganda eleitoral, e essa propaganda ela vai se desenvolvendo, talvez até mais virtual do que física, né, do que o papel, do que a bandeira. Então, é algo que vai se moldando ainda. Então, a gente tem muito ainda a discutir sobre outros tipos de poluição, não só a poluição dos cantinhos, dos cartazes, dos papéis, mas a poluição, como você falou, visual, sonora, né, a poluição ambiental. Então, tá bom, gente. Agradeço a todos aqui, viu? E até a próxima live. Até a próxima, Carol. Um beijo, boa noite a todos. Um abraço, boa noite a todos.